Fala, amados, que momentos abençoados que nós estivemos nos aproximando do final desse acampamento em Deus, desse jejum e oração, 20º dia. Graças a Deus, vivemos experiências maravilhosas e sentimos que Deus é conosco, Ele é nosso socorro, Ele é nosso escudo, nossa fortaleza, socorro presente em tudo que nós precisamos, e compreendemos de que realmente Ele nos chamou para as grandes coisas, Ele nos chamou para maravilhas que Ele tem para nós. E esse tempo de jejum e oração nos levou para mais perto de Deus de uma forma tão profunda, maravilhosa, e nos fez nos autoavaliar, nos levou a refletir, a orar mais, a repensar mais, a entendermos que Deus nos chamou para grandes coisas, para as nossas vidas e das nossas vidas para as outras pessoas. Ele nos chamou para sermos abençoados e abençoadores. Então, é maravilhoso o que nós temos a partir destes dias desse jejum. Se você realmente, assim, eu creio nisso, porque foi uma entrega diferente, orações diferentes, palavras direcionadas a Deus de uma forma diferente. Eu creio assim que como eu, você, todos nós falamos com Deus de uma forma veemente, forte e ao mesmo tempo assim serena, de uma paz, de uma certeza de quem Ele é para nós, do que Ele é para nós e o que Ele quer para nós. De que toda vez que o buscamos, todos os dias, Ele estava ali, esperando para nos ouvir. Eu vejo assim como que se Ele estivesse já com o ouvido inclinado, esperando que a gente falasse com Ele. Então é muito lindo. E nós vemos que Daniel todo tempo nos ensinou, em toda passagem bíblica, em todo o livro desse profeta maravilhoso de Deus, tem nos ensinado o que é ser um filho de Deus realmente, porque quem é esse Deus, o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós e o que Ele faz por nós. E nós vemos que Daniel, hoje nós vamos ver que ele teve uma vida de exercício espiritual na presença de Deus. Ele teve uma vida de exercício dia a dia para ele continuar se mantendo separado por Deus naquele lugar. E eu e você, onde nós estamos inseridos, na nossa casa, no trabalho, a nossa família, tudo isso Deus preparou para nós. Deus preparou para mim e para você. Então nós somos separados por Deus para vivermos essa história, esse contexto. E como Daniel, nós aprendemos dia após dia a exercermos um exercício espiritual. E esse exercício espiritual nos leva a um crescimento espiritual, uma maturidade, um fortalecimento espiritual. E nós sairemos desse jejum, desses 21 dias, renovados, fortalecidos e sabendo de que esse exercício espiritual fará parte das nossas vidas. Nós vemos que o Provérbios 23, um provérbio maravilhoso, ele
no versículo 7, ele diz que assim como nós imaginamos em nossos corações, assim nós somos. Então, aí entra o nosso exercício. Eu vejo que Daniel, porque o livro de Daniel vem bem mais para cá. Ele conhecia, ele tinha ouvido falar dos provérbios, ele sabia. Então, ele sabia que assim como o seu coração, ele se imaginava, ele se via. O coração, os nossos corações, o meu, o teu coração, é o nosso espelho. Assim como nós imaginamos em nosso coração, assim é. E assim, as coisas todas que se apresentam diante de nós, diante das nossas almas, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, e isso tudo só será afetado se a permissão que o nosso coração venha a, digamos, como que se afastar um pouco desse exercício. Aí ele é afetado, mas mesmo assim, todo o coração, toda a alma, todo espírito, ele é afetado, ele é visitado por pensamentos, por aquilo que os olhos visualizam. E isso é tanto para o bem quanto para o mal. Então aí entra o exercício de filhos de Deus, o exercício de uma alma que tem paz de espírito, uma alma descansada em Deus, uma alma que reflete na palavra de Deus, que medita na palavra de Deus. E nós vemos que às vezes a gente lê e passa batido no livro de Daniel, porque no início do livro já diz que o que ele teve que primeiramente tomar como atitude, um grande exercício para não se contaminar com as coisas que o rei da Babilônia oferecia para comer. E ele sabia como era toda aquela cultura, costumes, direcionamentos, e aquele povo era um povo totalmente direcionado daquela forma, contrária ao povo de Deus, ao que Daniel vivia, ao que ele ouvia, a palavra de Deus. Então Daniel nos ensina aqui que a nossa vida, ela é constantemente um exercício espiritual, baseado no quê? Embasado no quê? Na palavra de Deus. Aquela palavra que nos alimenta, aquela palavra que nos sustenta, aquela palavra que nos dá direção. Nós já ouvimos tantas vezes isso, mas revendo o livro de Daniel, nós vemos que ele continuou exercendo o seu papel de filho de Deus, não se contaminando, primeiramente nos 10 dias, depois ele ficou firme pelos 3 anos em que eles eram preparados, ensinados, treinados para servir no palácio. Então, você vê que a vida dele sempre foi um exercício ali na Babilônia. Ele se propôs a não se contaminar. E quando ele se propõe a não se contaminar, ele se propõe a viver como um filho de Deus, como um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, porque cristão é ser seguidor de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Ele sabia o que Isaías falava sobre o Messias e sobre tudo o que Isaías falava que o Messias viria, como seria. Tudo isso Daniel tinha acesso. Então nós vemos que Daniel vivia debaixo de uma lei de inimigo. E isso fazia com que espiritualmente Daniel viesse a ser cerceado,
e, e que ele, na verdade, viesse a produzir somente de acordo com aquela situação, com aquele lugar, com aquele contexto. E eu e vocês, às vezes, nos sentimos pressionados, nos sentimos com investidas de inimigos também, que também querem que nos levar a sermos improdutivos espiritualmente. Porque o propósito para a vida de Daniel e todos que foram para a Babilônia, seus amigos e os outros que foram para lá, cativos, eram que eles espiritualmente viessem a ser improdutivos. De acordo com a palavra de Deus, eles viriam a viver, a negar tudo aquilo. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que teria que negar tudo que ele aprendeu sobre Deus, negar a Deus, ser improdutivo espiritualmente. E às vezes, essa palavra, se a gente for ver, fala muito conosco. Porque Deus quer que nós geramos frutos em nossas vidas. Como? Sendo bênção espiritual para os outros, sermos bênçãos de filhos de Deus para os outros. Nós vemos, amados, que o apóstolo Paulo, ele orou por esse fim, e a Bíblia fala isso. Ele diz que por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradecendo-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso Daniel fala lá em Coríntios 1, em Colossenses 1, 9 e 10. Então, vimos que Daniel fala isso para nós, através do seu caráter, através da sua atitude. E depois Paulo vem a escrever. Então, nós precisamos viver dessa forma. A cada dia, nos propormos a vivermos um exercício espiritual, sabendo que nesse exercício espiritual nós vamos gerar autoridade no mundo espiritual, nós seremos autoridade para as coisas abençoadas e abençoadoras. Para quê? Para que nossas vidas venham a dar frutos, para que nós sejamos produtivos, para que nós sejamos testemunhos do Senhor. Nós vemos que no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8, diz: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de nós pedirmos. Ele sabe exatamente o que eu e você necessitamos. Mas Ele quer o quê? Que eu e você tenhamos comunhão com Ele. E ter comunhão com Deus é gerar exercício, é nos exercitarmos. Como tu vai numa academia ou caminha todo dia nas caminhadas, aquilo é um hábito que você está exercendo, ou seja, um exercício que você está colocando um hábito em ação. E a oração é falar com Deus, é uma atitude de falar, é uma ação de falar com Deus. Então isso é um exercício também de falarmos com Deus. E ter comunhão com Deus é isso, e é isso que Deus quer. A respeito de todas as coisas que tocam nossas vidas, todas as coisas que geram nossas vidas, todas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Deus quer que nós venhamos a derramar nossos corações diante dEle e que contamos para Ele, falamos para Ele como nos sentimos, como estamos, o que esperamos, o que estamos passando. E assim todos os dias, assim como nós conversamos com os filhos, com o cônjuge, com amigos. É assim que Deus quer. Porque Jesus já dizia: já não vos chamo de servo, mas de amigo. E é isso que Deus quer de nós. Que todos os dias nós venhamos a exercitar
a conversa com Deus, a oração, a oralidade, falar com Deus. Então nós temos um grande testemunho, um grande exemplo no início do livro de Daniel, que fique neste jejum e oração desses 21 dias para nós. O exercício diário de não nos contaminar, buscando primeiramente joelhos no chão, falar com Deus e orarmos. Então, esse é o nosso exercício que fica para nós como um testemunho de um jovem que veio a crescer, a amadurecer na presença do Pai e nos deixar esse grande exemplo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque esses 21 dias foram 21 dias de bênçãos na Tua presença, 21 dias conversando contigo, 21 dias te ouvindo, 21 dias o Senhor nos abraçando, acalentando nossos temores, nossas lágrimas, as ansiedades que colocamos aos Teus pés, tudo aquilo que, quando o Senhor inclinou o ouvido para nos ouvir, nós estávamos ali nos derramando na Tua presença. Momentos alegres, agradecendo, jubilando, e momentos às vezes mais tristes, mas todos eles o Senhor ouviu e todos eles o Senhor recolheu para o seu coração, meditou, nos acalmou, nos respondeu, não nos deixou sem resposta, nos sustentou, nos carregou no colo, deu consolo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, e que nós venhamos ser fortalecidos, Pai, nesse exercício diário, nessa constância de orar, de te buscar em oração, falando contigo, Pai. Nós seremos cada vez mais fortes, assim como Daniel, dia após dia, semana após semana, meses, anos, cada dia mais forte, cada vez mais fortalecidos em Ti, cada vez mais sustentados por Ti, Pai, porque era assim que Daniel vivia e assim Daniel venceu, e assim em Ti nós cremos que o poder de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós seremos vencedores, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por ouvir cada palavra. Obrigado por nos compreender mesmo nos momentos que, mesmo durante esse jejum e oração, às vezes tem encontrado algum de nós mais entristecidos, às vezes com menos força para orar, mas firmes no jejum. E o jejum não nos deixa cair, o jejum te fortalece, o jejum te mantém de pé. E logo em seguida fomos, se você foi ou alguém foi, orou e falou contigo novamente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Reveste a cada um de nós agora, Pai. O manto sagrado do Teu Filho Jesus Cristo nos envolve. E que ele venha a ser o escudo, e que toda seta do inimigo, toda palavra lançada, seja neutralizada pelo manto sagrado do Teu Filho Jesus Cristo. Nos abençoa, nos protege, nos envolve, Pai, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, nós Te amamos e Te louvamos. Damos a Ti glória, damos glórias ao Teu Filho Jesus Cristo, damos glória ao Espírito Santo, essência do Teu coração, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e nos abençoar, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Agora sim, realmente, Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. E em Ti, Senhor, nós nos levantamos. O Senhor nos ama realmente, nos protege e nos guarda. Amém. Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Amém, Senhor, obrigado, meu Deus. Passar em nome de Jesus, amém.